Paz, meus queridos, bom dia, seja bem-vindo ao nosso devocional. Vamos meditar na palavra de Deus para aprender a confiar em Deus. Confiar em Deus é uma das maiores necessidades do ser humano. Num mundo extremamente caído, estressante, inseguro, colocar a nossa confiança no Senhor não são meras palavras, é uma necessidade real, uma necessidade urgente. Assim nós vemos na palavra do Senhor em Mateus, quando nós vemos ali que Pedro estava descendo do barco e andou por cima das águas, mas quando ele olhou para a força do vento, ele teve medo. E ele começou então a submergir e ele gritou para o Senhor que lhe ajudasse, que lhe salvasse. Então veja o que o Senhor diz. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu sei que você confia no Senhor. Do contrário, você não estaria aqui acompanhando esse devocional. Se não confiasse no Senhor, sequer você dobraria os seus joelhos para buscar por Ele, para orar, para falar com Ele. Você só busca o Senhor porque um dia Ele te encontrou. Só quem o conhece, só quem o deseja, busca mais, quer mais dele, tem fome, sede da sua presença. Ainda assim, meus queridos, muitas vezes a nossa confiança caminha carregando medo e ansiedade. As nossas certezas muitas vezes são marcadas de incertezas. Você o chama, você clama por ele, mas muitas vezes você não descansa 100% nele. Você ora, mas em poucos instantes você retorna às mesmas ansiedades. Você sabia que a sua vida é totalmente dele e mesmo assim você ainda teme o amanhã? Apesar de tantas coisas sobrenaturais que ele já fez na tua história, na tua família, ao teu redor, no teu ministério, você olha isso tudo com olhos naturais. Amados, nós precisamos entender que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Enquanto nós vivermos nessa terra, é como se a Ele nós pertencêssemos. Mas há momentos em que cremos e desconfiamos, oramos e não descansamos. Nós clamamos e ao mesmo tempo tentamos resolver todas as coisas como se elas estivessem na nossa mão. Você e eu sabemos que Ele é onipotente e muitas vezes questionamos se realmente Ele fará. Sabemos que Ele é onipresente e muitas vezes nos sentimos em solidão. Sabemos que Ele é onisciente e perguntamos se realmente Ele ouviu a nossa oração. Este é um misto de certeza e incerteza. E sabe o que é isso, meu irmão? É a luta do espírito contra a carne, da palavra contra o mundo, do novo contra o velho homem. Nessa terra decaída e nessa vida corrompida, a batalha jamais terá fim. Só morrendo é que se vive e diminuindo é que se cresce. Menos de nós e mais dele, menos mundo e mais palavra, menos carne e mais espírito. Amados, a sua voz nos chama sobre as águas e no meio do caminho sopra o medo e então nós afundamos como Pedro. Olhamos para os ventos, para as tempestades, para as circunstâncias e afundamos. O nosso olhar então não está mais nele, mas bate forte aquela dúvida que nos faz submergir. Queridos, e assim o braço dele se estende para nós.
naquele momento de aflição, de desafio, de desespero, o braço do Senhor se estende até nós e nos mostra que as nossas limitações jamais mudarão quem Ele é. A força do braço dele é que nos levanta, e a voz da sua palavra nos fará chegar onde convém. Queridos, nessa terra decaída, cada dia nos será uma lição de confiança. Mesmo afundando e caindo e subindo novamente, nós precisamos aprender cada vez mais que vale a pena confiar no Senhor. Amados, confiar no Senhor é a maior necessidade. E então nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que o apóstolo Paulo é o mais ativo dos apóstolos, e ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E depois de Jesus, ele é um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Mas mesmo tendo assim esse currículo tão impressionante, ele faz uma declaração maravilhosa. Olha o que nós podemos ver na palavra do Senhor, que está em 2 Coríntios 3, no versículo 4 e 5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Confiar em Deus, confiar no Senhor, é acreditar que eu e você conseguiremos desenvolver tudo o que for preciso para agradar a Ele. Porque Ele mesmo nos capacita, nos dá forças, Ele nos dá estratégias. Paulo não reivindica para si nada. Ele diz que é tudo por intermédio de Deus. Não há o menor louvor para Ele, mas a glória é toda de Deus, no Deus em que Ele confia. E se nós olhamos para a palavra de Deus, no Salmo 18 nós vamos ver o que alguns estudiosos acreditam que Davi escreveu o Salmo 18 no momento em que ele fugia de Saul e estava no deserto. E ele fala aqui uns versos: na verdade a luz do perverso se apagará, e para seu fogo não resplandecerá faísca. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos fortes se estreitarão, e a sua própria trama o derribará. Aqui ele está falando sobre o que vai acontecer com o perverso, aquele que não confia em Deus. E então nós entendemos aqui que o cenário que cercava Davi eram os montes altos de Israel, cheios de cavernas naturais, cavados em suas paredes. Então nós percebemos que era ali que ele estava se refugiando, se abrigando, ele estava utilizando como esconderijo. E então, confiar no Senhor é como entrar numa caverna como essas e esperar que o perigo passe. É entrar na fenda da rocha, é renovar as forças, é esconder-se do mal que nos aflige dia após dia, que amedronta nossa alma. E é isso que Davi diz do Senhor, o seu Deus. É isso que Davi faz, ele se esconde em Deus. Como nós podemos ver também no Salmo 91, onde diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, isso é, confiar em Deus não é ir à igreja apenas aos domingos, participar de um culto, levantar as mãos para o céu, mas é habitar, é morar, é casar com Deus, é ter uma comunhão com Deus. Davi, mais uma vez, nos diz que quem casa com o Senhor pode descansar. Ele diz que à sombra das suas asas ele descansará. E isso é sinônimo de segurança, provisão, luz, paz para as nossas vidas. Aqui
Ele usa também a figura da galinha que protege os seus pintinhos debaixo das suas asas para impedir que as aves de rapina cheguem e devorem os seus filhotes. Enquanto os pintinhos estão à sombra das asas da sua mãe, eles estão seguros. E assim somos nós. Enquanto nós estamos debaixo das asas do Senhor, estamos seguros. Então, confiar em Deus é a nossa segurança. É manter-nos encostados nele enquanto nós atravessamos o campo aberto, perigoso da nossa vida, confiando no seu cuidado. Nós sabemos que em todo tempo o diabo está nos caçando, está nos cercando, mas enquanto estivermos à sombra do Onipotente, ele não nos atingirá. A única pessoa que ele vai ver é o nosso Deus. Amados, Deus também é a luz que nos direciona, que nos protege. O Senhor ilumina o caminho das nossas vidas. Ele expulsa todas as trevas, Ele expulsa todas as maldades, Ele esclarece as dúvidas, Ele esclarece os temores, Ele nos guarda. Além disso, Ele nos protege de tudo, do mal, da aflição, das tragédias. Porque nós sabemos que o Senhor é um escudo poderoso para aqueles que nele confiam. E o que mais? Temos garantia de que aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos serão sempre ouvidos. As suas orações jamais serão esquecidas ou menosprezadas. O salmista encerra dizendo que quem confiar no Senhor vai desfrutar da felicidade real, plena, abundante. A confiança em Deus nos dá a certeza de que Ele cuida dos necessitados. Num mundo onde temos tantos menos favorecidos, tantos esquecidos, tantos jogados de lado, o salmista diz que o nosso Deus é como um refúgio para os oprimidos. Além de ser um Deus companheiro dos esquecidos, Ele é também aquele em quem nós podemos nos refugiar nos momentos mais difíceis. Momentos em que eu e você não sabemos o que fazer. Buscamos resposta nele. O salmista diz que aqueles que conhecem o Senhor, os que têm intimidade com Deus, confiam nele. E ele, o nosso Deus, jamais trai a confiança dos filhos seus. Então, confiar no Altíssimo é saber que nós jamais seremos abandonados. Não importa o que aconteça, ou o que as circunstâncias digam, ou o que as pessoas digam, o nosso Deus está à distância de um clamor, de uma oração. Amados, desde os tempos mais antigos, homens e mulheres da Bíblia aprenderam a esperar no Senhor. Por mais que tudo que eles enfrentassem era confuso, era perigoso, o Senhor estava com eles. Eles confiavam no Senhor e o Senhor os livrou de tudo. Então, confiar no Senhor é olhar para o passado e ver como Ele tem nos abençoado. Ver como a fidelidade do Senhor jamais falha. Ela começou lá no passado e vai perpetuando e age hoje no presente e também no futuro. Confiar plenamente no Senhor nos faz entender que nós somos frágeis. Nós não podemos confiar no nosso talento, na nossa experiência, nas nossas habilidades. Isso é um erro, porque nós somos seres humanos falhos, limitados, mas nós sabemos que Ele é infalível. Uma série de coisas podem fugir do nosso controle, não importa o quão inteligente ou quão capazes nós somos. Tem vezes que nós falhamos. Então, o sábio da Bíblia nos aconselha a não apoiar a nossa confiança
naquilo que eu e você pensamos que nós somos capazes de fazer. Antes ele diz que nós devemos confiar no Senhor e colocar tudo diante dele. Todas as nossas atividades, todos os nossos sonhos, todos os projetos, tudo aquilo que eu e você temos esperança de realizar, devemos colocar nas mãos do Senhor. Porque nós temos que entender que precisamos confiar no Senhor e não podemos resolver tudo sozinhos. Nós precisamos trabalhar, estudar, nos esforçar, dar o nosso melhor. Mas apenas isso pode nos levar à frustração, à depressão, à falha, ao fracasso, à derrota. Mas se nós colocarmos todas as nossas atividades diante do Senhor e suplicamos por sua ajuda, então, meus queridos, certamente nós nos sairemos muito melhor, saberemos como administrar os resultados, como desencadear todo o processo até chegar no foco almejado por nós. Nós precisamos confiar fazendo a coisa certa, porque confiar em Deus é agir da maneira correta. A promessa é de que se nós agirmos dessa maneira, desfrutaremos da proteção do Senhor. Confiar no Senhor é ter prazer nele, de estar na sua presença, de colocar tudo diante dele. As dificuldades que passamos, aquilo que aflige o nosso coração, as tuas orações pelos teus, pela tua família, teus filhos, pelo teu relacionamento. A promessa é que se agirmos assim, os desejos do seu coração serão satisfeitos pelo Senhor. Queridos, e muitas vezes nós temos medo, mas por que medo? Às vezes temos medo que chega a nos levar ao desespero. E quando o medo cercar você, você precisa confiar que o amor supremo expulsa todo o medo. Confiar em Deus é rejeitar o medo. É desconfiar do medo, é tornar o medo algo secundário, é olhar para o temor sem que ele seja o único, sabendo que Deus é sábio, é todo-poderoso e Ele é maior do que tudo o que há neste mundo. Amados, nós precisamos confiar em Deus, porque assim nós teremos um excelente produtor de paz. E o que mais nós queremos é paz, paz natural, paz em nossa alma, paz no nosso lar. Mas nesse mundo que é dominado pelas doenças emocionais, doenças psíquicas, atentados terroristas, corrupção, altos índices de criminalidade, todo dia surgindo novas doenças, nós ficamos com medo. E então nós precisamos confiar no Senhor. E isso vai nos ajudar a viver de uma maneira mais tranquila, mais suave. A promessa é que aquele que confia no Senhor terá suas emoções conservadas em plena paz. É uma excelente dádiva. Receber do Senhor a paz que excede todo o nosso entendimento e que o mundo não pode nos oferecer. Então, a melhor coisa que eu e você temos a fazer é confiar no Senhor. Amados, nós precisamos ver, entender a importância desse relacionamento com Deus com base na confiança nele. É muito importante para que eu e você sejamos bem-sucedidos, tenhamos paz e tranquilidade em nosso coração, que nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Entregar o nosso amanhã nas mãos do Senhor. E para isso, nós precisamos de dedicação e comprometimento. Busca na palavra, busca em oração. Fecha a porta do teu quarto e busca o Senhor e Ele te revelará coisas grandes. Ele terá mistérios para entregar a você.
Ele tem um novo para entregar para você e Ele quer te levar a um outro patamar. Ele não quer que você fique nessa mesmice, nessa dúvida e incerteza do dia a dia, sem saber se as coisas vão dar certo. Ele quer entregar uma certeza no teu coração de que você é mais do que vitorioso, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, entrega tudo a Ele. Descansa, confia, crê, avança, marcha, sabendo que Ele é o teu Pai, que te cuida, que te guarda e que te protege. Amém?